Leia toda a Bíblia em um ano. Esse é o 46º dia. Nós estamos lendo o livro de Êxodo. Escritor Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco. Moisés se não for o maior, é um dos mais importantes homens usado por Deus. Ele libertou o povo do Egito. Nós estamos vendo essa história da libertação do povo, do Egito, da escravidão, né? O povo estava escravo no Egito há mais de 400 anos. E Deus assim usou Moisés para livrar o povo da escravidão. Talvez você e eu, muitas vezes nos sentimos escravos do pecado. E Jesus veio para libertar todos nós da escravidão do pecado. Essa é a maior amor que Deus pode ter com você e comigo. Nós lemos o livro de Mateus, que antecedeu esse livro. Mateus vai fazer um paralelo que Jesus também é o libertador do pecado. E Jesus quer nos livrar de todo o mal, todo esse pecado que nos deixa muitas vezes escravo e quer nos levar para uma terra, mas não mais uma terra física, mas sim para um reino celestial. Abra sua Bíblia então e acompanha comigo. Nós vamos ler hoje é o capítulo 28 e 29. O capítulo anterior, da leitura anterior, nós vemos que Deus pede uma oferta especial e essa oferta é usada para construir o tabernáculo como um todo, um lugar onde Deus iria se relacionar com o povo, né? Então Deus faz os detalhes, pede os detalhes de como vai ser a construção desse tabernáculo. E tem um lugar especial, que ele já falou na leitura sem ser anterior na outra, que é a Arca da Aliança. É o símbolo que os homens tinham, onde Deus sempre usou, né? Usou de ferramentas como a vara, por exemplo, de Moisés, né? Que abriu o mar, enfim, o maná, né? E as tábuas da lei, né? A lei é algo bom. Bom, abra sua Bíblia, vamos ler capítulo 28, versículo 1 de Êxodo. Diz assim: mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Façam para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu servo. Essas são roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Deve fazer essas roupas sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem, quando me servirem como sacerdote. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido, com fios de ouro de tecidos azul e roxo. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo
será feito dos mesmos materiais de linho finamente tecido, bordado com os fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes de cada pedra, organizada de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que ouvires, grave um selo. Em seguida, encrave em suportes de filigramas de ouro. Prenda as ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre os ombros, como lembrança, continua sempre, que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras dos filigramas de ouro. Trace 2 correntes de ouro puro e prenda os suportes de filigrama sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para as decisões. Confeccione de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com os fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. Em seguida, a fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suporte de filigrama de ouro. Cada pedra representará uma das 12 dos filhos de Israel. E o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fio de traçados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre outras pontas das correntes as filigramas de ouro sobre os ombreiros do colete. Em seguida, faça as 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com os cordões azul, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes da tribo de Israel sobre o coração no peitoral, para decisões, quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representará o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para as decisões, coloque o Urim e Tumim, para que Arão os leve sobre o coração, quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração objetos usados para determinar decisões a respeito do povo de Israel. De uma só peça de tecido, confeccione o manto que é usado com colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma argola, para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido do azul, roxo e vermelho e prenda-o à borda do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercaladas por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo. Também quando sair, se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tira de ouro puro, grave nela, como um selo de palavras santo para o Senhor. Prenda a tiara com um cordão azul, a parte da frente do turbante de Arão,
Arão usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas consagradas. Terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor o aceite do seu povo. Teça a túnica borda de Arão com linho fino, com o mesmo tecido, faça turbantes, confeccione também um cinturão e enfeite-o com bordado colorido. Para os filhos de Arão, confeccione túnica, cinturão e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas em seguida, unge-os, consagre-os, santifique-os, para que sirva como os meus sacerdotes. Faça também roupas abaixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir o lugar santo. Desse modo não levarão culpa alguma sobre si, não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Capítulo 29. Quando consagrar Arão e seus filhos para servirem como sacerdote, realizem a seguinte cerimônia. Tome um novilho, 2 carneiros sem defeito, em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade, sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um cesto e apresente-os, junto com o novilho e 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e leve-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, túnica e manto, usando com os coletes sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Põe-lhe o turbante na cabeça, prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida apresente os filhos de Arão e vista-as com respectiva túnica. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim o direito do sacerdócio lhe pertencerá por lei para sempre. Desse modo você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, aonde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve o órgão interno, o lóbulo do fígado e dos 2 rins, a gordura ao redor deles e o queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne, o excremento e queime-o fora do acampamento, como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros, sacrifique o carneiro, derrame o sangue dele em todos os lados do altar, corte o carneiro em pedaços e leve os órgãos internos às pernas. Coloque-os junto à cabeça e os demais pedaços do corpo, queime o animal inteiro no altar. Esse é o holocausto ao Senhor. É o aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o, coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco de sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, asperja sobre Arão e seus filhos, e todas as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagradas. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e de seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo parte gorda da cauda, e a gordura que envolve os órgãos internos e lobos dos fígados dos rins, e a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um
pão fino dentro de um cesto de pães sem fermentos, colocando na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos para que sejam movidos para o altar como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e o queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável a uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor, como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencente a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa, que foram removidos para o alto adiante do Senhor, como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e os seus descendentes. Será direito permanente deles a oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para os seus descendentes, que vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir o lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne deles em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto. À entrada da tenda do encontro, somente eles poderão comer a carne e o pão usados para expiação na cerimônia da consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são consagrados de sobrar alguma carne e pão da consagração até a manhã seguinte. Essas sobras deverá ser queimada. Não deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que tocar se tornará santo. Esses são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. Cada dia ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e o outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de azeitona prensada. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinho iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias de geração em geração. Ofereça-os na entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo. Falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado, por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro, o altar. E o altar e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdote. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E aqui encerramos a leitura de hoje, né? Nós vimos aqui, então, não só a preparação do ambiente, mas a preparação dos vestuários, as pessoas da qual ele escolheu para fazer esse serviço de sacrifício ao Senhor, para que suba como um aroma agradável, aonde a presença do Senhor estaria no meio
do povo, aonde o povo seria purificado, né, dos seus pecados através, né, da expiação, né, que Arão e seus filhos, né, os sacerdotes escolhidos. As roupas, os detalhes de como as roupas, né, de puro fino tecido, ouro, pedras que simbolizam aqui no peito, né, as tribos, né, as 12 tribos de Israel. Então, tudo isso, né, Deus instruiu como fazer nos detalhes, né. Aqui a gente então encerra a leitura no dia de hoje. Nós estamos, né, partindo para o final do livro, tem mais 10 capítulos a serem lidos, né? Vai até o 40 de Êxodo. E como é bom a gente poder estar vendo, né, que Deus não é o Deus que a gente deve servir de qualquer jeito, né? É importante a gente fazer o nosso melhor para Deus. Não que Deus está vendo algo material, mas de fato Ele nos deu, né, a matéria, as coisas desse mundo, que nós possamos oferecer. Não que Deus precise, mas Ele quer ver a intenção do nosso coração, o coração do homem, o quanto o homem está realmente com o coração voltado às coisas celestiais ou às coisas, né, terrenas. Então, Deus aqui vai instruir dessa forma. Bom, vamos fazer uma breve oração e a gente encerra a leitura de hoje. Santo Deus, Pai querido e amado, te agradecemos por tanta bênção que o Senhor nos dá. Obrigado pela criação tão perfeita da natureza humana e tão perfeita o Senhor nos criou, Pai, e soprou o fôlego de vida, Pai, o Espírito do Senhor, na imagem e semelhança de Ti. Sabemos que o pecado nos deformou, Pai, deformou a nossa alma, fazendo a separação. Mas o Senhor, em seu imenso amor, sempre quis se relacionar, se redimir, né, a gente do pecado e nos trouxe grande salvação através de Jesus Cristo. Morto naquela cruz, onde o sangue, né, ele foi uma oferta, né, ele é o Cordeiro santo, puro, imaculado, que morreu na cruz, e aquele sangue derramado nos purifica. Ajude a sempre lembrar e anunciar Jesus Cristo, que não seja somente a lembrança da Santa Ceia, que agora representa, né, a Páscoa do judeu, mas nós possamos lembrar todos os dias o quanto Jesus Cristo fez por nós e está à sua destra. Te agradecemos, Pai, pela leitura diária da Bíblia, e nós temos ela em nossas mãos, na nossa língua, na tradução da nossa língua, de fácil acesso, Pai, e nos dê compreensão, e que a leitura diária possa entrar sobre os nossos corações e mentes, e sermos filhos fiéis e obedientes ao Senhor. Nos abençoe, Pai, durante esse dia, livre de todo mal, nos proteja e guarde. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar passando para fazer a leitura diária, acompanhando, que mais e mais pessoas possam ter vontade de poder conhecer o Senhor. Pai, nos sustente, Senhor, e faz com que nós consigamos ler por completo toda a Tua Escritura e nos relacionar com o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado mais uma vez por você estar aqui acompanhando essa leitura. E se você perdeu a leitura, não tem problema. Nós estamos gravando e você vai ter a oportunidade de fazer a leitura do dia anterior aqui no card, quando aparecer no final do vídeo,
ou na descrição desse vídeo você pode clicar na playlist e ler esses 46 dias. Até que Deus nos abençoou, que possamos, né, estar amanhã fazendo a leitura diária do 47º dia. Nós vamos ler o capítulo 30, 31 e 32 do livro de Êxodo. Convide mais pessoas. Se você as ama, compartilhe, dê aí o seu like, né, o joinha se você está gostando, se está te edificando. Deixa seus comentários, as suas perguntas aqui na descrição desse vídeo. Siga o canal. Notifique, né? Clica ali no sininho para você ser notificado. Coloque como prioridade ali e todos os vídeos que a gente postar aqui vocês receberão. Bom, que Deus te abençoe. Se assim permitir, nos veremos amanhã.